E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer do mesmo jeito. Ou seja, Jesus está me mostrando aqui uma situação que muita gente não tinha parado para pensar. O fato de alguém sofrer uma tragédia não significa que ele é mais pecador do que o que foi poupado. Às vezes nós temos muita tendência de pensar assim: nossa mãe, que bom que Deus poupou o meu filho, mas quando ele saiu de carro eu estava orando, por isso que o anjo foi ali e o protegeu. E aquele que morreu, então o anjo não protegeu? Quer dizer que não houve proteção divina? Temos que tomar cuidado com o julgamento a lá, amigos de Jó, que acreditamos que todos aqueles que sofrem males é porque estão afastados de Deus. A Bíblia mostra que nem sempre é assim. Quer um exemplo? No livro de 2 Samuel, capítulo 24, tem uma história até bizarra. Davi fez um censo do povo contrário à vontade de Deus. Não era para ele fazer aquele censo. E Davi foi amaldiçoado. Então o profeta chegou até ele e falou: Davi, porque você errou, Deus tem 3 propostas para você escolher o seu castigo. Ou você vai escolher uma peste sobre o povo, ou uma seca sobre o povo, ou vocês vão cair sobre os inimigos de vocês. Aí Davi, não, então escolho uma peste sobre o povo. Tudo bem. Aí o profeta voltou, Deus mandou o anjo dele, deu uma peste sobre o povo de Israel, 70 mil pessoas morreram, e depois o anjo suspendeu a praga. Aí eu vejo que foi Deus que mandou o anjo, não foi o diabo, não foi o acaso, foi Deus que mandou o anjo, para aqueles que acham que Deus não manda castigo. Mas o estranho é que 70 mil pessoas morreram por causa do pecado de Davi, não necessariamente delas. E muita gente pensava, mas se morrer é porque mereciam. Não, poderia ter inocentes naquele meio ali. 70 mil pessoas, um número maior do que nós estamos tendo a contaminação aí do coronavírus. E há outros casos que eu poderia falar com vocês. Quer ver um caso exemplo de inocente que sofre também? Apocalipse capítulo 7, quando fala dos 144 mil e da grande multidão, tem um dado momento do capítulo 7 do Apocalipse que fala o seguinte: esses seguirão o Cordeiro por onde quer que vá, porque eles vieram da grande tribulação. Então eles também foram tribulados. E aí tem gente que acha, né, que nenhum povo de Deus passará pela tribulação. Eles vieram da grande tribulação. Sobre eles não queimará mais o sol, eles não terão mais fome. Ou seja, então, se não terão mais fome, nem queimarão sobre eles o sol, se você olhar, essas são pragas que Deus mandaria: a fome, o sol queimando com grande intensidade sobre os homens. Então mostra um grupo que será redimido, mas não será poupado de alguns flagelos ao longo da história. Isto chama bastante atenção. Aliás, lógico, é claro, eu sei que nós acreditamos escatologicamente que das 7 últimas pragas o povo de Deus vai ser protegido porque eles terão o selo de Deus. Isso é claro, peremptório. Mas isto não significa que eles não sofrerão outros tipos de consequências dessas pragas. Por exemplo, a de serem acusados pelos ímpios de serem eles os causadores da praga, de serem perseguidos, de perderem o seu lar, a sua comodidade. Só o fato do povo de Deus ser perseguido pelo anticristo depois do fechamento da porta da graça já mostra que, de certa forma, eles também serão afetados, ainda que a praga não atinja eles. Percebeu? A praga pode não atingir diretamente o povo de Deus, mas as consequências dela podem afetar o povo de Deus. E antes que esses eventos do fechamento da porta da graça ocorram, o povo de Deus pode sim ser afetado por pragas. Infelizmente, é a natureza da vida. Jesus falou: olha, vocês acham que aqueles que morreram porque a torre de Siloé caiu sobre eles, que eram mais pecadores do que vocês? Não. Uma vez perguntaram a Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse desse jeito? Jesus falou: nem ele nem os pais. Foi para que se registrasse nele a glória de Deus. Mas por que então pessoas são afetadas por essas calamidades? Em primeiro lugar, devemos levar em conta o que diz Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e todos estão carecidos da glória de Deus. Então não existe esse mantra teológico tirado sei lá da onde, de um legalismo barato,
de achar que a irmã Joaquina, porque ela é a mulher que ora todas as madrugadas, participa de todas as vigílias, porque tem o dom do Espírito, lê a Bíblia, tem o joelho calejado de tantas orações, prega a palavra, e que a irmã Joaquina não pode ser afetada por nenhum mal deste mundo, mas que a Joana, que é prostituta, nomes fictícios, é claro, que está na rua dormindo com homens, usando drogas e blasfemando, que a Joana pode ser afetada por males, mas a Joaquina não, porque a irmã Joaquina tem anjos de Deus em volta dela. Até um dia que a história te dá um nó e você vê a irmã Joaquina morrendo talvez com um câncer terrível e a Joana, que era prostituta, morrendo depois de anos e anos de uma velhice sadia, sem nenhum problema emocional, sem nenhum problema físico, melhor dizendo. Vocês entendem como é que é a questão? A vida às vezes dá alguns nós que a gente tem que entender. Então, tanto a Joaquina como a Joana são pecadoras. A diferença é que a Joaquina aceitou o sangue de Cristo e está se preparando para a salvação. A Joana não. E quando eu coloco isso aqui também, não quero emitir juízo de valores, que há muita prostituta que está na prostituição por circunstâncias que eu nem consigo imaginar. A mim convém levar o evangelho para elas e mostrar a salvação. Aliás, a Bíblia está repleta de mulheres de vida duvidosa, a própria Raabe está aí para contar o exemplo, que foram salvas e que estão até na genealogia de Jesus. Só para pensar. Não estou endossando a prostituição, mas ao mesmo tempo estou mandando um recado para os preconceituosos. Deus odeia o pecado, mas Deus não deixa de amar o pecador. O ponto que a Bíblia fala, de acordo com o apóstolo Pedro na sua epístola, é que nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Porque enquanto estivermos do lado de cá da eternidade, todos nós somos afetados, indistintamente. E o inocente? Bom, primeiro que eu já falei que ninguém é inocente, todos pecamos. Tá bom, Rodrigo, todos somos pecadores, mas você deu o exemplo da irmã Joaquina e da Joana. A Joaquina é uma mulher piedosa, ela merece sofrer também tanto assim? O título desse vídeo, relacionando quando Deus não poupa o inocente, ele tem uma resposta. Quer um momento que Deus não poupou uma pessoa realmente inocente? Jesus. Jesus na cruz do Calvário não foi poupado pelo Pai. Jesus no Getsêmani, orando, não foi poupado pelo Pai. E antes que vocês pensam que Deus é um sádico, que tem o prazer no sofrimento do seu filho Jesus, não é isso. Mas é porque Deus não duela com o seu caráter. E para salvar a humanidade, alguém teria que morrer. E o justo morreu no lugar dos pecadores. E esse justo, esse único inocente, Jesus de Nazaré, ele não teve misericórdia. Não teve misericórdia para ele. Quando alguém me pergunta, onde está a promessa de Deus do Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita e tu não serás atingido. Onde está essa promessa? Eu digo, está no mesmo lugar da promessa do Salmo 18, onde, como eu li no início, Deus prometeu ali que teria misericórdia para com o Messias. Deus teria, vou ler de novo, Deus usa de misericórdia para com o seu ungido, para com o seu Messias. Mas quando eu vou para a cena da cruz, Deus não usou de misericórdia para com Cristo. Ele não foi poupado. Ele foi escorraçado, humilhado, crucificado. E essa dor física foi apenas uma amostra da dor real, que foi a dor espiritual que Jesus teve ao enfrentar o inferno por todos nós. E aí? Deus usa de misericórdia para com o seu ungido? Ou ele não usa de misericórdia para com o seu ungido? A resposta disso está no Salmo 73. O salmista Asaf, um dia ele estava muito angustiado ao ver que na vida do lado de cá da eternidade, as coisas não são tão certinhas como a gente gostaria ou como a nossa teologia muitas vezes prescreve. Do lado de cá da eternidade, nem sempre 2 e 2 são 4. Às vezes 2 e 2 são 8, às vezes 2 e 2 são 10, às vezes 2 e 2 são 0. Na matemática da vida, a coisa não é tão arrumadinha como na matemática de Euclides. E o salmista viu isso. Tanto é que no Salmo 23, eu aconselho depois do vídeo, lê esse salmo com calma na sua Bíblia e na sua casa. Ele fala que quando ele começou a ver a prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos justos, dos servos de Deus, ele pensou assim, a tarefa é muito apertada para mim, verso 16, só em parar para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim.
Aí ele fala, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual será o fim deles. O Eclesiastes diz que o final das coisas é melhor do que o princípio delas. Uma vez um professor estava aplicando um teste para escolher alguém para um cargo de alta patente numa empresa. E esse professor foi contratado para fazer esse teste psicológico. E quando eles chegaram ali, ele falou, olha, vocês têm apenas 10 minutos para responder essa prova, tá bem? Então façam o mais rápido que vocês puderem. Vocês só têm 10 minutos. Quem responder a melhor quantidade de questões a contento será efetivamente contratado, tá bom? Ele saiu e os 3 ou 4 candidatos ali começaram a ler e tinha muitas páginas com muitas questões. E a primeira questão diz o seguinte, em primeiro lugar, leia atentamente todas as questões antes de começar a respondê-las. Depois vinha a questão número 2, 3, 4, 5, 6. Todos os outros candidatos começaram não vou perder tempo não, tem só 10 ou 15 minutos aqui, eu vou respondendo uma por uma. Mas um candidato resolveu obedecer o que estava dizendo ali. Antes de começar a responder, leia atentamente todas as questões. E ele leu todas, até a última que dizia, ignore todas as questões anteriores. Fique apenas assentado por 10 minutos e depois saia entregando a sua prova em branco. Não precise ir muito longe para saber que esse foi o contratado, o único que foi aprovado. A Bíblia nos ensina uma filosofia da história mais ou menos análoga a esta história que eu contei, essa anedota. Nós temos, através das profecias, que ler primeiro todos os capítulos da história passada, presente e da futura, com suas promessas, principalmente do livramento final de Deus. Somente depois que nós lermos até o final, é que nós podemos entender o decorrer da carruagem. Como a carruagem está indo, o correr da carruagem. Entenderam? A resposta está no final da prova. A resposta está no final da provação. Então Deus usou de misericórdia para com Cristo? Claro que sim. Não na cruz, mas no que aconteceu depois. Porque Isaías capítulo 53, quando fala do sofrimento do servo sofredor na cruz, desculpe o pleonasmo, o sofrimento do servo sofredor, mas é de propósito, porque assim que ele é chamado, Eved Adonai, aquele que sofre pelos pecados dos outros, Isaías conclui dizendo, ele viu o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Pois o seu servo, com a sua justiça, justificará a muitos. Quando Cristo vir a todos os remidos ali no reino, ele entenderá como Deus é misericordioso para com aqueles que ele criou. E o presente do Pai para o próprio Cristo é ter com ele para sempre aqueles que ele salvou. Então o Salmo não está errado, nem está contradizendo o livro de Jeremias. Deus usa de misericórdia para sempre. Isto não significa que Deus vai livrar você de cada coisa que acontece. Quando você hoje está se sentindo abandonado por Deus, humilhado, derrotado, lembre-se, a resposta da prova está na última das questões. Não está necessariamente no momento presente. Então estude as profecias. Antecipe pela fé a visão do último quadro, da última tônica da história desse mundo. Aí sim você pode voltar para hoje. E mesmo que estiver enfrentando um problema, mesmo que a praga chegar à sua casa, sendo você um inocente, pelo menos no sentido de que você busca a Deus, entenda, o Senhor vai cumprir a promessa dele finalmente e nos levar para um lar onde não teremos mais morte, nem pranto, nem dor. É a isto que eu, Rodrigo, me apego nos momentos de provação e luta. É isto que eu me apego nos momentos de desespero. E é a partir dessa experiência da minha vida que eu compartilho com você essa mensagem de esperança, num momento tão caótico. Caótico, mas com um caos que tem data para acabar. Mas a eternidade durará para sempre. Que Deus abençoe você e sua família. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, ativar o sininho de notificações e partilhar com seus amigos. Um abraço, tchau, tchau.